Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Vossa Excelência, a Memória. Saí direto desse plenário para o do Senado Federal e se tornar um vereador-senador. Como é que será que funcionou isso? Foi o que o nosso entrevistado fez. Ele tinha uma experiência enorme aqui, já tinha sido 4 vezes presidente da Câmara e líder de um bloco que comandou durante muitos anos os trabalhos da casa. Era o centrão que os opositores e a imprensa criticavam, mas que tinha muita força para tocar os projetos que a cidade precisava. Estou muito curiosa para saber o que Antônio Carlos Rodrigues, o Carlinhos, levou do Parlamento paulistano para a vida política, que depois do Senado ainda teve experiências como o Ministério dos Transportes. Hoje, Antônio Carlos Rodrigues é deputado federal e coordenador da bancada paulista do Congresso Nacional. Que honra receber, gente, esse homem é tão chique que eu não sei se eu falo senador, vereador, deputado, ministro. Muito obrigada pela presença. Carlinhos. Carlinhos. Então, por que Carlinhos? Eu fui na Secretaria de Esportes e o Pedro Magalhães Padilha, que era o secretário, o filho dele chamava Carlos, dava uma confusão. Então ele falou, olha aqui, o mais velho Carlos e o mais novo Carlinhos. E na vida política deu continuidade com o Carlinhos. Agora não, com esses cabelos brancos eu virei Antônio Carlos. O senhor aqui é uma referência. Muitas vezes, até hoje, vira e mexe, alguém aqui fala, porque na época do Carlinhos, porque quando o Carlinhos era presidente, porque afinal foram 4 vezes presidente dessa casa, né? Como é que é voltar a esse plenário? Eu nunca deixei de ser vereador. A semana passada, eu atendi no escritório do meu amigo, do meu parceiro, Isaac Félix, como se fosse um vereador. Isaac Félix, vereador aqui nosso. Vereador que foi meu assessor todo esse tempo. Vamos contar um pouquinho como é que foi a chegada do senhor aqui? O senhor tinha 50 anos quando o senhor veio, era do PL, já tinha uma carreira, lógico, já profissional, tinha sido presidente da MTU, né, a Empresa Metropolitana de Transporte Urbano, área de atuação transportes. O senhor chegou aqui de cara, o senhor já foi para uma CPI muito importante que queriam criar, começou a se movimentar aqui o plenário para criar uma CPI, que era a CPI do lixo, se o senhor se recorda, a prefeita era Marta, e aí o senhor assumiu a relatoria dessa CPI. E numa entrevista, já de cara perguntaram para o senhor o que o senhor estava pensando em fazer com a CPI. O senhor disse assim, ó, nem meu pai me controla. Na CPI eu não sou aliado de ninguém, sou mais um membro para investigar, porque o senhor era governista, né? Exatamente. Mas também, no meu primeiro mandato, quando eu cheguei, eu fui o segundo secretário. Já chegou também já na mesa? Já na mesa. Mesa diretora. O presidente era o José Eduardo Cardoso. Eu era o segundo secretário. Contribuímos muito nessa CPI para a cidade de São Paulo. Teve vários ajustes que nós fizemos e o lixo passou a ter uma nova conotação no município de São Paulo. Conseguimos reduzir preços, foi excelente a CPI. Eu acho que a CPI não é para condenar ninguém. A CPI é importante para você melhorar o sistema. Quer dizer, a imprensa quis apertar o senhor ali, dizendo, o senhor é um governista, mas está participando de uma CPI contra o governo. E o senhor respondeu, eu vou investigar o que tiver que ser investigado. Sem dúvida nenhuma, é meu estilo, eu não mudei. Diz que o urso perde o pelo, mas não perde a mania, né? Como é que foi aí começar a crescer com força aqui dentro para vislumbrar uma presidência? Essa Câmara era uma Câmara muito movimentada nessa época, tinha vindo daquela CPI também da máfia dos fiscais, que levou também, né, o presidente José Eduardo para a presidência, que teve bastante visibilidade. Essas CPIs, elas tinham muita força. Foi a partir daí que o senhor pensou a vislumbrar a presidência? Exatamente. Nós fizemos um grupo, esse grupo comandou a casa por muito tempo e o grupo me escolheu. Quem mais me incentivou para a presidência foi o atual presidente hoje, o Milton Leite, que é meu amigo, meu parceiro e meu companheiro de muitos anos. Que já participou daqui também do Vossa Excelência, falou bastante do senhor também. Ele foi vice, foi secretário, o Milton
sempre como parceiro, foi um orientador. O Milton é um homem muito inteligente e com muita capacidade. A primeira vez que o senhor disputou essa presidência foi contra o Arcelino Tato, né? Foi contra o Arcelino e, infelizmente, houve pessoas que, naquele momento, fugiram do plenário e eu fui derrotado. Isso que eu ia perguntar, o que aconteceu? O senhor foi 29 a 25, foi perto ali. Foi 29 a 25, mas não quero nem falar porque tem alguns que até estão na casa atualmente, mas foi uma traição. Essa traição aconteceu comigo naquele ano e depois aconteceu com Milton Leite também, numa disputa com Pólice Neto. É verdade. A imprensa disse na época que a eleição tinha sido uma das mais tumultuadas dos últimos anos aqui, essa que o Arcelino ganhou. E o senhor afirmou também para a imprensa na época, há coisas que o dinheiro não pode comprar e outras que pode, mas não deveria. Aí o senhor já deu o recado ali também. Foi um grande tumulto na época, o governo jogou pesado contra o nosso grupo, mas depois nós recuperamos e assumimos a presidência por várias legislaturas. Antes da gente falar um pouquinho de quando o senhor chegou à presidência, eu queria contar um pouquinho sobre as leis que o senhor aprovou aqui, que foram leis muito importantes. Então, o senhor criou o projeto, isso também já no primeiro mandato, assim, né? Criou o projeto Mais Esporte, onde os alunos da rede municipal podiam participar das escolinhas de esporte da prefeitura. Criou um banco de alimentos, a lei que prevê as licitações para a ocupação dos baixos e dos viadutos para os restaurantes e para os comércios. A lei que criou, essa achei muito legal, a lei que criou o cestão de remédios, que autorizava a prefeitura a receber doações de remédios de laboratórios e distribuidoras. Então, assim, enquanto essa coisa política pegava fogo, o senhor ia aprovando o projeto. Você sabe que todas essas leis espalhou para o Brasil inteiro? Olha só! O Brasil inteiro. De São Paulo? No estado de São Paulo, então, quase todos os municípios. A do remédio, a do alimento, a do Mais Esporte, então, até hoje, ela está em vários municípios de São Paulo. E pelo transporte, o que foi possível fazer? Transportes, eu fui o relator quando nós fizemos o ajuste geral, que acabou com os pirueiros e todos se transformaram em empresa de ônibus. Eu fui o relator deste projeto, que legalizou aquelas confusões que aconteciam no município de São Paulo. Foi uma outra parte daqui que teve muito trabalho, né? Organizar essa questão do sistema de transporte. O mentor disso foi o atual presidente, o nosso querido amigo Milton Leite. Nessa parceria, vocês foram trabalhando, até que em janeiro de 2007 o senhor foi eleito presidente a primeira vez. Como é que foi? Foi mais simples, porque eu vim suceder o Trípoli, que já era do nosso grupo. O Trípoli foi presidente 2 anos, o Trípoli saiu do PSDB e veio para o nosso grupo e assumiu a presidência, que foi uma disputa muito acirrada também contra o Montoro. O Ricardo Montoro, que era um vereador do PSDB. Do PSDB, filho do saudoso Franco Montoro. Mas depois foi muito tranquilo. Na última eleição, tinham presentes 54 vereadores, eu tive 54 votos. Isso lá, na quarta? Na quarta. Eu pulei, você viu que eu já pulei. Pulou. Vou voltar um pouquinho aqui. O Milton contou pra gente também, quando ele participou aqui, ele tinha um grande sonho. Vocês todos têm um amor muito grande por essa instituição, né? Sou paulistano, nasci, fui criado, estudei em São Paulo. Eu ainda sou o vereador, eu sou o deputado federal vereador. E ele tinha esse grande sonho de ser presidente. O senhor tinha também? Ou quando o senhor chegou não era uma coisa que o senhor sonhava, assim? Não, eu sempre fui mais de bastidores, de organizar partido. Mas foi o grupo que me incentivou que eu fosse candidato a presidente. Conta pra gente um pouquinho mais desse grupo, como é que ele foi se formando? Senador, foi juntando uma força aqui, entrou PT, que partidos que faziam parte? Olha, eram todos partidos quase. Nós tínhamos vereadores de diversos partidos. A Marta
Marta prefeita na época, era meio arredio com a Câmara, e os partidos tinham 2 vereadores, 3, 4. O único meio de a gente manter e ter forças no parlamento era se unir. E se unimos na época em 17. Isso virava aqui qualquer votação. Virava qualquer votação. Os 17 só desciam quando a gente fechava um acordo. Foi muito bom para o parlamento, porque aprovamos todas as leis importantes para o município de São Paulo, sem birras, sem nada. Nós éramos uma oposição criativa. Uhum. E durou só na prefeitura? Foi durando, né? Teve a Marta. Foi durando no período Montoro, começou na Marta, depois no Montoro e também no Kassab. Nós tínhamos, a minha bancada eram 5 vereadores e eu consegui ser presidente. Uhum. E um caso inédito também na Câmara. Naquela época, eu não sei se eram 4 ou 5 ex-deputados federal que eram vereadores aqui. Era o José Aníbal, o Tadeu Mudalém, o Timóteo, o Camia e o Apolinário, 5 ex-deputados. Era política pura Era aqui. Política pura. E não era um deputado qualquer. O Apolinário tinha sido o relator da lei eleitoral. O Zé Aníbal tinha sido o líder do governo Fernando Henrique. Você imagine que Câmara, era uma Câmara Municipal mini-Senado. Meu senador, vereador, deputado, tudo. Vou chamar um rápido intervalo, a gente volta então já, falar um pouquinho mais desse bloco, se o senhor permitir, para a gente entender melhor como ele funcionava. É isso, Vossa Excelência, a memória volta já, não sai daí, até mais. Para assistir a outras edições do programa Vossa Excelência a Memória, aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e acesse nossa playlist do YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Vossa Excelência a Memória está de volta e a gente continua a nossa conversa com o ex-vereador, sempre vereador, como ele gosta de falar, Antônio Carlos Rodrigues, o Carlinhos, que hoje é deputado federal, mas já foi senador, ministro também dos transportes. Eu vou ficar só mais um pouquinho nessa questão do grande bloco que vocês formaram aqui. Eu gostaria de entender por que vocês conseguiram aprovar tantas coisas importantes para São Paulo na força desse bloco. Porque eu acho que às vezes a imprensa pegava muito no pé, chamando de centrão, e os vereadores da oposição também dizendo que o centrão era um atraso de vida, só que o que vocês conquistavam de projeto não tinha nada a ver com isso. Individualmente, a vocação dessas pessoas que faziam parte, o senhor acha que contou? Muito, muito. Você imagine, quem cuidava de esportes no nosso centrão? Aurélio Miguel. Infraestrutura, o Milton Leite. Parte médica, Paulo Frange. Então, era um nível excelente, excelente. Nós sentamos e discutimos o que ia acontecer. O que ia acontecer. Após isso, Adilson, o Adilson que hoje... Adilson Amadeu. Adilson Amadeu. O Adilson cuidava muito dessa ligação de Detran, de despachante. Então, era um grupo muito bem formado e muito bem dividido para certas causas. Então, discutir o projeto, quando descia aqui, não era para apertar botão, não. Todos os 17 sabiam o que ia acontecer. Isso foi importantíssimo para o município de São Paulo. Os discursos também, né, tinham um peso enorme, que é a oratória de vocês. Apolinário, José Mentor, Aldaís Esposato, Marco Sintra, Brasil Vita. Então, era um nível excelente a nossa Câmara Municipal. Não estou desfazendo, não, mas eu passei um período aqui que eu também aprendi. O senhor também aprendeu? Sem dúvida nenhuma. Você imagine um Brasil Vita, um Marco Sintra. Todo mundo parava para ouvir quando ele falava. Todo mundo parava para ouvir.
Até teve um episódio muito engraçado. O Brasil Vita desceu o elevador, eu, o Brasil Vita e um vereador. E o Brasil Vita tinha um português rico. Esse vereador falou, ué, que língua que ele está falando, hein? Tadinho. Ele tinha acabado de chegar, era humilde, ele representava o setor de limpeza pública. E ele assustou. Eu falei, não, ele está falando português, é que o português dele é muito rico mesmo. Ele falou, não entendi nada que ele falou. Mas disse que ele era uma pessoa excelente de convivência, né? O Zé Eduardo, quando veio aqui, disse que era incrível conviver com ele. Você vê que o Zé Eduardo era da ala da esquerda e o Vita da direita, né? Eles tinham embates fortíssimos, Embate, né? mas embate criativo, não era embate de briga, não. Era embate de ideias. O senhor acha que a gente perdeu um pouco isso? No parlamento, não estou falando só daqui. Perdemos no parlamento todo o parlamento. O parlamento hoje, ao invés de discutir para ter um crescimento, se discute o que é da esquerda e o que é da direita. Isso está prejudicando muito o município, o estado e a nossa federação. O senhor vê alguma saída para isso? Não sei, porque tanto um lado como o outro estão arredio. Quem está no centro está com muita dificuldade. Não tem criatividade, tem muita briga. E às vezes se esquece do principal, né? Esquece que é a do população, principal, né? que é a população, o povo. que é construir. Eu, hoje na Câmara, o meu partido está na oposição, eu já falei a todos, o que for por bem do Brasil, eu voto a favor. Uhum. O senhor aqui como presidente tomou uma atitude que foi muito importante, que dura até hoje, que foi a criação da verba mensal, né, de gabinete, que organizou essa questão dos gastos dentro dos gabinetes para os vereadores, que às vezes criava até dificuldade para eles mesmos, né? Esse tipo de decisão também interna passava por esse bloco ou não? Essas o senhor pensava que poderia ir melhorando ali o trabalho deles? Olha, o presidente Trípoli e eu como presidente, foram esses 6 anos, nós não tomamos nenhuma atitude sem consultar o bloco. Todas eram em conjunto? Todas eram em conjunto, todos opinavam. Uhum. E aí o senhor foi se reelegendo, então, como eu disse, foram 4 vezes presidente aqui, né, nesse plenário, o mais longo mandato no comando da Câmara desde 48, né, na época. E aí apareceu essa questão do Senado. Como é que foi isso? Olha, eu estava em plena campanha. Para mais uma tentativa de reeleição. Eu estava em plena campanha quando a Marta foi convidada para ser ministra. Aí eu fui para o Senado e lá no Senado, logo no início, eu pertenci às 2 importantes comissões, Comissão de Justiça, Comissão de Finanças, e fui o procurador do Senado. Fiquei 3 anos no Senado, quase 3 anos. E aí, o que o senhor levou daqui, dessa experiência toda, que não era pouca, né, mas... O Brasil não consegue entender o que é o município de São Paulo. Eles não conseguem entender. Nós somos um estado dentro de um estado. Então, quando se falava do nosso município, quando eu falava, o nosso sistema de transporte tem 12 mil ônibus, eles assustavam. Gente, olha só. Então, houve muito entendimento, eles conseguiram conhecer o que era o município de São Paulo. Meu colega na época era o Suplicy, mas o Suplicy tinha uma outra linha, linha de embate, linha de briga, eu não. Eu tive uma linha de composição no Senado. Por isso pertenci às principais comissões e fui para a CPI da Petrobras. Nossa, que foi fortíssima também. Foi fortíssima lá. Essa é curioso o senhor dizer, né? Não era da linha do embate, era da linha da composição. Isso significa o que na prática, senador? É tentar conversar, dialogar? Exatamente. Conversar, dialogar, escutar as alas e tomar uma atitude. E o senhor seguiu? Foi seguindo? Depois do Senado, o senhor chegou a voltar, né, para cá? Cheguei a voltar um período muito curtinho. Muito curto.
Depois eu fui ser diretor de planejamento do DR. Eu fiquei 4 anos no DR. E voltei a disputar a eleição e me elegi deputado federal. E hoje estou lá. Ah, mas antes teve ministério também, Ministério dos Transportes. Não. Eu tive ministério, eu fui convidado para continuar no ministério, mas eu jamais faria isso. Eu cheguei com a presidente Dilma, eu desci a rampa com a presidente Dilma. Eu não admiti passar por outro governo por passar. Eu nunca pertenci ao PT, sim ao PL, nunca tive outro partido, sempre pertenci ao PL e todos os meus cargos foram por indicação do PL. E agora, lá na Câmara dos Deputados, o que o senhor vislumbra para esse mandato que nós está começando? Somos a maior bancada, nós temos 99 deputados, mas já estamos conseguindo ajustar os 99. Lógico que tem uma ala muito radical e uma ala mais de composição. Então nós estamos ajustando, trazendo o pessoal radical para a composição. E a coordenação da bancada, né? Que é uma coisa muito interessante. São 70 deputados e 3 senadores. É do Congresso, né? Não é nem só da Câmara. É do Congresso. Eu tenho facilidade, porque os 3 senadores são amigos. O Jordano, a Mara foi minha colega aqui e o astronauta que está chegando e já está brilhando Marcos Fontes. Olha, eu se fosse uma deputada começando, eu grudaria ali no senhor, ó, para aprender tudo que eu pudesse de política. Imagine. Porque é uma aula, né? Imagine. Mas a Câmara Federal são 513 e o nosso estado perde muito por ser só 70. Eu não tenho dúvida que tinha que ser uma regra de 3. Mais quantidade mesmo. Mais quantidade. Nós estamos criando agora um blocão do Sul-Sudeste, que pega Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio e Espírito Santo. Porque a gente perde muito, nada contra meus irmãos do Norte e Nordeste, mas eles são muito unidos e a bancada do Sul-Sudeste não tinha união. Agora nós estamos unindo, já formamos uma coordenadoria do Sul-Sudeste. Bom, a gente está caminhando aqui para o nosso finzinho. Eu queria saber daqui, sentado aqui comigo, do que o senhor sente mais saudade dessa época? 4 vezes presidente, poxa. Adoro a Câmara. E uma coisa que eu tenho falado a todos, vou encerrar minha carreira aqui. Olha, em primeira mão, estamos sabendo disso. Vou encerrar minha carreira aqui. Vai ser sempre um vereador, então? Vou ser sempre um vereador. Muito obrigada pela presença do senhor, por tudo que o senhor fez aqui, por ter aceitado contar esses bastidores todos para nós. Isso é muito importante para ficar na nossa memória política. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês e um abraço a todos os funcionários dessa casa, que eu admiro muito. E que gostam muito do senhor. E os vereadores, eu tenho vários colegas que ainda estão aqui na casa. Obrigada. Muito obrigado. E é isso, Vossa Excelência, a memória fica por aqui. Para você, muito obrigada pela audiência e até a próxima. Tchau.